and say, "You are awesome." Você é maravilhosa. Você é maravilhosa. I am incrível. Eu sou incrível. Muito incrível. Ana read our text for this evening. Ana leu Tira o da texto boca. desta noite. Aqui que tá ardendo. Tira da And boca. I am going to talk to you tonight E eu vou falar hoje about how this passage begins sobre o começo deste texto and how it ends. e o fim deste texto. So if we look at the passage, Então, se nós olharmos a esta passagem da Escritura, we need to understand the background. nós precisamos entender o contexto Why Titus was writing this letter, why Paul was writing this do letter. motivo por que Paulo escreveu esta carta. This is written Esta carta foi to escrita Titus, a Tito, and Titus is overseeing about 20 e churches Tito estava supervisionando aproximadamente 20 igrejas on a Greek island. numa ilha grega. Remember, Paul had Lembra-se? become shipwrecked, Paulo sofreu um naufrágio and he was actually on his way e, na verdade, ele estava no caminho to Rome para from Roma Crete. a partir da ilha de Creta. And the culture in Crete, A cultura em Creta, similar to the culture in Ephesus, assim como na cultura de Éfeso, was a culture of paganism, era uma cultura pagã, a culture of goddess worship. uma cultura de adoração a deuses. And it's really E é interesting muito interessante that the early civilization que as civilizações do início of this island, desta ilha, more than 1,000 years before mais Christ, de 1000 anos antes de Cristo, they have uncovered eles descobriram intact ruins. ruínas intactas desse templo. And what they have E o que discovered foi descoberto is that the culture of that é que a time cultura daquela época was a culture of very strong women. era uma cultura de mulheres muito Women fortes. were not suppressed. Mulheres não eram oprimidas. Remember in the Jewish time Você se when lembra Jesus lived, que os tempos em que Jesus viveu, os tempos judaicos, women were not allowed to even study the Torah. as mulheres não tinham nem permissão para estudar a Torá. But when Jesus came, he changed that. Mas quando Jesus veio, ele mudou isso. One of the reasons Martha complained about Jesus, Um dos about motivos Mary, por que Marta reclamou acerca de Maria is in the houses in those days, é porque nas casas naqueles dias women could be on one side of the as house, mulheres ocupavam um lado da and casa men would be on the other e os side of homens the ocupavam house. o outro lado da casa. And when Jesus came to their E home, quando Jesus veio até aquela casa, he came in with the male ele entrou disciples, com os discípulos que eram homens, and they were sitting in the men's quarters. estavam assentados nos cômodos masculinos. And Mary and Martha were in the women's E quarters. Maria e Marta estavam na corte, na ala feminina. But Mary went over to Mas be Maria foi para estar with Jesus, com to Jesus, sit at his feet, assentada a seus and pés, to learn from para them. aprender It dele. wasn't so much that Martha wanted Mary to help with the dishes. Não é tanto que Marta queria ajuda com os pratos, It was that Jesus was changing the é que culture Jesus estava mudando uma cultura in regards to women. com relação à mulher. And he said, leave her E ele here. disse, deixe-a em paz. Because Jesus changed all of the Porque traditions Jesus quebrou as tradições that kept women que suppressed. mantinham as mulheres suprimidas. 60 years after Christ, 60 anos após Cristo, Paul went to this Paulo island foi a esta and ilha he started e ele churches começou abrindo in a igrejas pagan culture numa cultura pagã. that one of the ancient gods Uma das deusas antigas was similar to the goddess Diana. era semelhante à deusa It Diana. was the woman, Era uma a mulher bare-breasted com woman, os seios nus. a woman holding snakes. Uma mulher que segurava cobras. They have uncovered Eles descobriram artwork essas obras de arte perfectly intact, intactas nas ruínas, showing the sports games of the mostrando time. que até mesmo havia jogos esportivos da época Men and em women que o homem e mulher competed with each other. competiam um
com o Men were, outro. women were very strong. As mulheres eram muito fortes And they were also worshipped. e eram também adoradas. Women were entrepreneurs. As mulheres eram empresárias, Women were empreendedoras. business people. Elas eram mulheres de negócios. And the society was very A sensual. sociedade era muito cheia de sensualidade. Women gave their As bodies mulheres davam os seus so corpos they controlled para men with controlar sex. os homens por meio do sexo And they also e controlled também and controlavam competed e competiam with men com os homens intellectually. intelectualmente. When you read about Quando this, você lê sobre it isso, doesn't sound much não different parece muito diferente than today's do world. que hoje vemos no And mundo. it is in this E environment foi nesse that ambiente Paul is writing que Paulo escreve to Titus. para Tito. Because Titus is Porque like the Tito overseer era aquele supervisor of the churches das that igrejas have been que started. foram in iniciadas this culture. nesta So cultura. people had come to know As Christ. pessoas começaram a conhecer a Cristo. Paul taught the gospel. Paulo ensinou o And Evangelho. they had learned E elas aprenderam that through que Jesus por meio de they Jesus could know God. elas podiam conhecer And a they Deus would no longer e não worship mais adorariam this demonic woman. este demônio em forma de If mulher. you look in the beginning of this Se você passage, observar o início desta passagem, you can see in several você vê verses em vários versos Paul identifying Paulo identificando the Cretans. os He cretenses. even quoted that one of Ele the Cretans themselves in verse 12, Até cita um ditado creta no verso 12. he called him a prophet of their own. Dos seus próprios profetas. So we're not talking Então, about a Jewish person talking about the Nós Cretans. não estamos falando de um judeu. Paulo está aqui citando um It would be cretense. like Seria Brazilians como criticizing os Brazilians. próprios brasileiros criticando os He brasileiros. said, look, Ele disse, olha, Christians cretenses are always liars, sempre mentirosos, they are lazy, preguiçosos, they are gluttonous. glutões, He goes on, continua, he says they're insubordinate, insubordinados no verso 10, they're empty talkers and deceivers. faladores vazios e So enganadores. you can see Você pode ver what the people had been saved out of. as coisas que o povo que aceitou a Cristo foi resgatado. Just like you. Assim como você. I work with the ministry in Eu Dallas, trabalho no ministério em Dallas and we call them e butterflies. chamamos o ministério The borboletas. name of the ministry is O Cherish. nome desse ministério And this é ministry, caridade, o carinho. my daughter serves, A minha filha serve neste and ministério they go into the where the girls do the pole dancing. e elas vão aos lugares aonde aquelas go-go girls dançam naquelas The strip clubs. nos clubes de striptease. And they go in Elas entram ali and they go to the dressing rooms of the até women. os camarins das dançarinas And they tell them they're cherished. e falam para estas mulheres que elas They- são queridas They take them little gifts. e levam presentes a elas. And they give them an invitation. E dão também um convite para And elas. the invitation is to come to a home for E o dinner. convite é para que elas venham a um lar, a uma casa para jantar. A experiência da mesa. Where the bread of the presence Ali onde o pão da can presença do in a human heart pode fazer no coração what a humano conversation o que uma can do. conversa não consegue And fazer. if these girls, Se estas garotas, if these women se estas who mulheres have been que seductive, foram seduzidas, Sexualized. eram sedutoras e if they sexualizadas, choose to se come for elas dinner, escolherem aceitar vir ao jantar, they learn about a new way of elas vão living. aprender sobre uma nova maneira de They learn viver. about a Christ who loves Vão them, aprender sobre o Cristo que as ama, who died for que them. morreu por elas. And when they commit their life to Jesus, Quando elas entregam suas vidas a Jesus, we call them butterflies. então nós as And chamamos their de lives are borboletas, changed. porque suas vidas são mudadas. We may have some butterflies here. Nós precisamos das borboletas aqui também. There were butterflies Elas- in Crete.
eram borboletas na ilha de Creta. And there were butterflies who attended the churches that Paul started. Borboletas, vidas transformadas nas igrejas que Paulo começou. The culture had no family values. Aquela cultura não tinha valores There familiares. was no sense of personal dignity or respect. Não havia um senso de dignidade pessoal ou respeito pessoal. And especially for women. E especialmente com relação às And it mulheres. is in this É environment neste ambiente that Paul que says, Paulo diz, Titus, Tito, I want you eu quero que você to tell the older women diga às mulheres mais that it velhas is very que é important. muito Now importante. there are three things that he describes Três coisas que ele descreve that the older women need to pay attention para to as mulheres mais velhas atentarem in our lives. nas nossas vidas. He said, I want you to be reverent in behavior, Diz assim, quero que vocês sejam reverentes em seu not comportamento, malicious gossips, não fofoqueiras maliciosas, nor enslaved to much wine. não escravizadas a muito vinho. And I want you to teach younger E women quero que vocês ensinem as mulheres mais jovens what is good. o que é bom. Now, I looked at those three things. Quando eu olho para essas três It coisas, seems like there could have been a lot of things eu acho que às vezes poderia ter tido um montão de coisas that he would tell older que women to ele be. poderia avisar as mulheres mais velhas como deveriam ser. But I'm going to assume Mas eu posso that presumir these three que areas essas três are áreas areas that are vulnerabilities são áreas de vulnerabilidade for us as we get para nós older. à medida que nós Let's just look at envelhecemos. the term reverent behavior. Vamos olhar ao termo comportamento reverente. To revere something is to give it honor. O que é ser reverente? É dar honra a algo. And we are in our E no behavior nosso comportamento, in Colossians, em it Colossenses, says that we're to conduct diz que ourselves nós devemos nos conduzir in a manner de maneira that is que worthy é digna of you giving me honor. de você me honrar. And so my conduct A minha conduta is important. é importante. How I act, Como eu the ajo, decisions that as I decisões make, que eu faço, even how I walk, até como eu ando, even how I dress. até como eu me visto. That as older Como women, mulher mais we're to velha, be reverent in our preciso ser behavior. reverente no meu And I comportamento. thought about Eu fiquei that, pensando sobre and isso I e eu realized percebi, that when I was younger, quando eu era mais jovem, I really kept a guard on myself. eu me vigiava muito. I had something to prove. Eu tinha que provar alguma I coisa. wanted people to approve of Eu me as queria que well. as pessoas me aprovassem. But as I get Mas à older, medida que eu fui it's much envelhecendo, easier fica muito mais for me fácil to speak my mind, de falar o que está na minha for me cabeça, to do what I want to fazer o que do, eu quero and fazer, it's nobody else's e não estou business. nem aí para ninguém. I've paid my dues in this life, Eu já cumpri meus compromissos na so vida, I don't care what you então think. não estou nem aí com o que você pensa. As we get À medida older, que we envelhecemos, get stronger, nós nos tornamos mais we fortes, get more nós nos confident, tornamos mais we autoconfiantes, become more nós nos tornamos independent. mais independentes. And Paul E writes, Paulo escreve, Tell the older diga women às mulheres mais to be velhas careful que elas tenham how cuidado you em behave. como elas se Put comportam. the bit on your mouth, Coloca o bico na boca. pull in the reins, É um ditado like on the americano, né? horse, pull back the reins. Ah, tá bom. Pegue as rédeas na sua Or- própria boca Slow down your pace ou diminua o seu passo and conduct yourself e se conduza with dignity, com dignidade. so others Outros will respect you. respeitarão The second você. thing A segunda that he coisa que ele addresses fala is to not be malicious é gossip. sobre não sermos maliciosas, caluniadoras. Many times, the older that we get, Algumas vezes, quanto mais envelhecemos, some of us have more time than we had when we were younger. acontece que algumas de nós tornamos com mais tempo livre do que quando éramos mais Our jovens. children are grown, Nossos filhos cresceram, even our grandchildren are até os grown. nossos netos já You cresceram. may be retired, Talvez você se aposentou,
maybe you meet with some ladies once a week Talvez você se encontre uma vez por semana com outras senhoras to have a Bible para study, ter um estudo bíblico, to have coffee and a cake. para tomar um chá, um café, um bolo. I just recently in Ribeirão Preto, Recentemente em Ribeirão Preto, I went to a little house fui numa casa bem pequena, where they teach classes to paint aonde china. eles ensinam pintura em cerâmica. And it was a few older E women. eram apenas algumas mulheres mais And velhas. these older E women, estas they mulheres, paint the china. elas pintavam a And it cerâmica. was beautiful. E era lindo. And then after they E painted the depois china, da cerâmica, they quickly said to me, elas disseram para mim: "Excuse us, licença, we have to go quickly. temos que correr, We have an temos um appointment." compromisso. You know what their appointment Sabe was? qual era o compromisso? They have a routine Elas têm uma to rotina play cards de jogar cartas. every week. Toda They semana. play cards. Elas jogam cartas. They use a little bit of money. Elas usam dinheiro no jogo And they get e together. se encontram. Older women, Mulheres mais when mais you get velhas. together, Quando nós nos whether you play reunimos, cards, não sei se você joga whether you cartas have a Bible ou se você study, tem um estudo bíblico or a prayer meeting, ou um encontro de your oração, prayer meeting a sua reunião de does oração not give you the freedom não te dá o to direito pray about de orar a weakness sobre a that fraqueza nobody else needs to know outras pessoas que ninguém precisava about saber. your pastor Só sobre, por exemplo, as fraquezas do seu or about pastor, your ou mother sobre as fraquezas da sua or mãe, about your ou sobre o husband. seu marido. Prayer is Oração not a place não é um lugar to gossip. de fofoca. My wise mother A minha mãe, tão sábia, taught me when I me was a young girl. ensinou como uma jovenzinha. Because you know I'm an outgoing personality. Sabe, eu tenho uma personalidade And- extrovertida. And so outgoing personalities talk too E much. personalidades extrovertidas falam muito. We don't always know when to quit. Às vezes a gente não sabe quando parar de falar. And we just love to know anything E a about gente everybody. ama saber de tudo sobre todo mundo. So really, is that what she É said? mesmo? Foi isso What que do ela you falou? think she meant O que, by que você that? acha que ela queria dizer com Oh isso? my Oh, goodness. meu Well, pai. you know what? Ai, você sabe? I can believe that's true. Eu acredito que isso é Because verdade. I Porque talked eu to falei com I talked to, com give me a Brazilian a name. Maria. Ah, Maria. Ana Paula. Eu falei com a Ana Paula, ela falou, And me you dá know um what nome she brasileiro. said? É, Maria. Sabe o que ela falou? And we go on and on. E a gente continua e continua. And as a young girl, E como jovenzinha I ainda, began getting myself in some traps. eu comecei a entrar em algumas My armadilhas. mother said, E a minha mãe me disse, let me give you some wisdom. deixa eu te dar uma If you sabedoria. are not part of the Se você problem não é parte do problema or part of the ou solution, parte da solução, it's none of your business. você não tem nada com isso. Say that back to me. Repita isso para mim. If I'm not part of Se the eu não sou problem parte do problema, or part of the nem solution, parte da solução, it's none of my eu não business. tenho nada com isso. And we need to hold each other accountable. Precisamos levar um ao outro a prestar contas sobre If someone isso. reports something Se negative, alguém vier falar algo negativo, now you can talk about other people claro, você pode falar de outras if you pessoas. edify them Se and build them você up. edifica, constrói e eleva essas pessoas. But we're not to be malicious Mas não podemos ser maliciosos and to tear someone down. e destruir alguém. And if you start to do that, Se você começar a fazer my isso, question to you a minha is, pergunta para você are é: you part of the problem? você é parte do problema? No, I have nothing to do Não, with não it. tem nada com isso. Are you part of the Você é solution? parte da solução? No, I hardly know Não, them. eu nem conheço eles direito. Then we don't need to talk Então, about olha, this não vamos anymore. conversar sobre isso mais, And ok? if we will hold this